as aulas. O vídeo do sábado passado, né? Aula 1 da parte da manhã e aula 2 da parte da tarde já estão lá. Os nossos slides, a mesma coisa, né? Da aula 1 e da aula 2, tem lá um tópico de slides. Então, essa gravação da aula 3, aqui da parte da manhã, e também os slides, logo estarão depois para vocês disponíveis lá no Class. Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Então, senhor, eu só queria deixar registrado aqui, que eu fui comunicado que hoje tem a reunião dos líderes, né? Das 9 às 11, parece. Só que Sim, conforme eu tenho aula hoje, eu não vou participar. Então, só para deixar o aviso que não é porque eu não quero participar das reuniões dos líderes, mas é que eu acho mais de acordo eu participar da aula aqui com vocês, tá? tá tranquilo. Tu mandou o recado lá para o grupo dos Sim, líderes mandei lá? no WhatsApp, eles mandaram mensagem, aham. Tá, certinho, tranquilo então, Vinícius, tá? O Juan conectando. Bom dia. Ana Paula também conectando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem, gente. Então vamos dando início à nossa aula de hoje. Nós sempre relembramos, né, no início de cada aula, o nosso calendário, para que a gente não esqueça dos compromissos avaliativos que a gente tem, né? Afinal de contas, a gente se vê só aos sábados, né? Passa uma semana e a semana é corrida, né? Muitos compromissos, trabalho, enfim. E aí, às vezes, a questão das datas aí pode ficar um pouco esquecido, né? Então, vamos relembrar aí o nosso calendário e desses compromissos. Sábado passado, a gente teve nosso contrato pedagógico, né? Em que a gente explicou em detalhes aí, né? O acesso ao Moodle, as avaliativas que tem lá. São 4 avaliativas, 1 ponto cada uma, né? 4 pontos na N1. A gente abriu o Classroom, mostramos o trabalho disciplinar, vocês vão editar e fazer a entrega ali no Class. Mostramos também lá no Moodle, né? Onde vai aparecer a prova e a substituição. Então, sábado passado, depois do contato pedagógico, nós tivemos na parte da manhã a aula 1, na parte da tarde a aula 2, e aí correspondente a esse conteúdo inicial, né? Aula 1 e 2, vocês têm a avaliativa 1 no Moodle para fazer. Ela vai até o dia 30 de setembro, até quinta-feira da semana que vem, né? Até quinta-feira da semana que vem, ainda tem tempo de fazer, né? Certo? Não deixem passar o prazo, quem não fez ainda, porque é 1 ponto na nossa N1, né? Hoje, 25/9, agora de manhã a gente vai ter o conteúdo da aula 3, vão ser os indicadores financeiros de curto prazo. Na parte da tarde a gente vai ter a aula 4, os indicadores financeiros de longo prazo. Vamos ver fórmulas, né, de cálculo, vamos ver exemplos de cálculo, os conceitos relacionados, né, ao resultado que foi obtido nesses cálculos de indicadores. E sempre depois do intervalo chamada, vamos ter exercícios para vocês fazerem, para praticar esses cálculos que a gente aprendeu, né? Neste conteúdo, aula 3 e 4, vocês têm a avaliativa 2 no Moodle, tá? Vale 1 ponto lá, tá dentro da semana 2, né? Ela fecha dia 7 de outubro, às 23h59, então muita atenção aí também, para não perder o prazo. Aí no terceiro sábado, lá 2/10, manhã aula 5, tarde aula 6, vocês vão ter a avaliativa 3 para fazer, correspondente a esse conteúdo, que também encerra dia 7 de outubro, né? Não tem tempo suficiente também. Atenção sempre ao prazo aqui, né? No último dia, quem deixa para o último dia, né? Ela fecha às 23h59, a avaliativa 1, 2, 3, mas a avaliativa 4, cujo conteúdo, né, é a aula 7 e 8, lá no dia 9/10, a avaliativa 4, que também vale 1 ponto, ela fecha dia 14, mas ao meio-dia. Então, quem geralmente deixa para o último dia para fazer, né, no dia 14, não tem como fazer à noite, né, porque ela fecha ao meio-dia. O pessoal que eventualmente deixa para o último dia, às vezes trabalha durante o dia, e acaba fazendo aquela relação, então vou fazer à noite quando chegar do trabalho, né? Mas essa avaliativa 4 aqui não, tá? Essa avaliativa 4 aqui, se deixar para o último dia,
Se trabalha durante o dia, vai chegar à noite, já vai ter fechado, porque aí, meio-dia, ela já fechou, tá? Então, são 4 pontos aí de avaliativas no Moodle. No dia 16/10, nós temos a nossa revisão final, tá? Nossa revisão final, a gente vai ver, então, conteúdos e pontos importantes sobre o conteúdo da aula 1 a 8, para nos prepararmos para a prova da tarde, tá? A prova da tarde, ela inicia às 13 horas. Então, de manhã a gente vai ter das 9, né, até o meio da manhã mais ou menos a revisão, depois intervalo chamado e exercícios de revisão. À tarde, às 13 horas, um pouquinho antes das 13, eu posto as instruções de prova e o código da prova. Aí vocês vão ler as instruções, copiar o código e às 13 horas vocês acessam o Moodle, ead.qi.edu.br. E lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 aparece a prova final valendo 10 pontos. Vão ser 15 questões, né? As 10 que vocês já estão acostumados, mais 5 extras, tá? E nós temos os 10 pontos da N2. Mas na N1, né, para fechar os 10 da N1, além das avaliativas no Moodle, tem o trabalho, né? Esse trabalho tem que ser feito e entregue na data, aquela data que a gente combinou, que está ali no Classroom, tá? Vale 6 pontos. Tem que abrir ali o arquivo no Class, editar as suas respostas, depois fecha o arquivo, clica em entregar, dentro do prazo combinado, né? Se não me engano, ficou até o dia 12, se não me engano. A média final, N1 mais N2 divididos por 2. Então, foi com 10 na N1, 10 na N2, somou, deu 20, divide por 2, 10. Né? Se fizer isso, somar N1 e N2, dividir por 2, e não der a média mínima 6, der abaixo de 6, aí, para não reprovar por nota, né, tem que fazer a substituição, tá? A substituição acontece no dia 30 de outubro, às 9 horas da manhã. É num sábado, né? 30 de outubro, 9 da manhã, acessa o Moodle, faz a prova, são 15 questões, valendo 10. Tirou uma nota maior, né, do que tinha lá na N1 e N2, vai substituir a nota menor, para tentar chegar na média. Tá? E a substituição é só para aqueles que ficaram com a nota abaixo de 6, né? Média final abaixo de 6. Quem ficou com a média final acima de 6, nem tem substituição para fazer, né? Não há necessidade, tá? Esse é o nosso calendário, é bom sempre relembrar essas datas aí. Sempre tem alguns que acabam, né, passando ou perdendo alguma, então é importante a gente retomar sempre no início de cada aula, tá? Será sempre assim, né? No início de cada sábado, na parte da manhã, a gente relembra o calendário. Com relação a isso, gente, tranquilo? Alguém com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Legal. Muito bem, então, gente. Então, vamos iniciar os cálculos, né, com os indicadores de análise financeira. Agora, na parte da manhã, então, os indicadores de análise financeira de curto prazo. E como a gente já tinha comentado na semana passada, a gente conversou que era importante vocês fazerem uma revisão lá da contabilidade básica, né, contabilidade gerencial lá do primeiro ciclo, para, né, relembrar lá as principais contas que estão dispostas lá no balanço patrimonial, né? Quais são as contas que compõem o ativo, dentro do ativo, o ativo circulante, quem é que faz parte do ativo circulante, na parte do ativo não circulante, quais são as contas que estão ali, lá do passivo também, passivo circulante, quais contas que compõem ali, o passivo não circulante, o patrimônio líquido, a estrutura básica do balanço patrimonial, as principais contas que fazem parte do balanço. E também, igualmente, o DRE, né? Ele falou, é importante dar uma revisada lá no DRE, ver como é que, né, é organizado o DRE, quais são as principais contas, como se chegam nos valores que lá são obtidos, porque vai ser importante. Hoje, tanto manhã quanto tarde, a gente vai usar bastante o balanço, né? Mas a partir do próximo sábado, já DRE também. Então,
quem tiver feito essa revisão ou já está mais habituado, né, olhar para um balanço e identificar as coisas, vai estar mais tranquilo, tá? Então, se alguém ainda não fez essa pequena revisão aí, né, procure fazer o mais breve, né? Porque essa disciplina toda a gente vai estar sempre olhando balanço DRE, balanço DRE. Aí, quanto mais tempo a gente levar para relembrar aí como é que essas estruturas, né, para olhar para o balanço e identificar as contas que precisa, né, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, tá? Muito bem. Então, análise financeira de curto prazo, nós iniciamos aí com o exemplo do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é um bom exemplo aí de uma análise de curto prazo, né? Ele considera ali o registro das entradas da empresa, ou seja, as receitas, né? Entrou venda à vista, entrou venda a prazo, tem duplicata a receber, venda parcelada a receber. Isso é um caixa previsto em um determinado dia, né? Vai entrar aquele valor. Mas nesse mesmo dia, a empresa tem, né, gasto com combustível, despesas extraordinárias, despesas administrativas, né, custos que vão saindo naquele mesmo dia, né? Então, a diferença entre os dois, as receitas, as entradas das vendas, menos os custos e despesas que aconteceram durante aquele dia, vai dar o fechamento do fluxo de caixa naquele mesmo dia. A gente pode fazer com o período de semana, por exemplo, né? Todas as receitas que entraram na semana, dia a dia, né? Os custos e despesas que aconteceram dia a dia, no final da semana fechou um caixa da semana, positivo, negativo, como é que aconteceu nessa movimentação. O fluxo de caixa é importante porque, ao apurar dia a dia o quanto de caixa a empresa tem tido de entrada e o quanto ela tem tido de custo e despesas, se ela está vendo que está fechando o caixa negativo, né, um dia, dois, três, quatro, ela já tem capacidade de se mover rapidamente para entender isso e fazer algum movimento para converter, né, um número maior de vendas. Porque se o caixa está fechando negativo, está entrando menos receita, a gente está tendo mais custos e despesas. Então, não está convertendo venda. Alguma coisa tem que ser feita, porque se continuar desse jeito, a empresa vai fechar o mês no vermelho. Então, esse é o básico aqui do fluxo de caixa. Fluxo de caixa igual a receitas menos, abre parênteses, os custos mais as despesas, né? Soma o custo e despesa, diminui a receita e tem fechamento de caixa, positivo ou negativo. Para implementar um fluxo de caixa, claro que a empresa precisa ter controle das contas, né? Então, aquelas contas que estão presentes num balanço, num DRE, o estoque da empresa, né? As duplicatas a receber, clientes que vão pagar determinados valores parcelados, isso tem que estar controlado para poder fazer esse registro no meu caixa, no meu fluxo de caixa. Então, se não tiver esses controles, claro que o fluxo de caixa fica prejudicado. Então, para ser eficiente, eu tenho que fazer o controle de todas as entradas e de todas as saídas, despesas e custos. Tá? Então, tem que fazer uma boa apuração, né, dessas movimentações, saber quais são essas contas e quando elas acontecem para fazer os movimentos, né, fazer o registro dos movimentos. Nós temos aqui, então, um exemplo de fluxo de caixa diário. Tá? Temos ali dia 1, 2, 3, até o dia 7. E nessas colunas de movimentação, no dia 1, por exemplo, nós temos ali, né, o previsto e o realizado. Então, existe uma expectativa e existe o que de fato acontece, tanto para entradas quanto para saídas, né? Então, eu posso ter uma previsão lá de faturamento, né, de entradas, de receitas, que podem se concretizar ou não. Tem uma perspectiva de vender tantos reais ou tantos mil reais naquele dia. Posso vender um pouco mais, um pouco menos. Esse é o realizado. Tá? O previsto seria o meu planejamento, o que eu pretendo que aconteça naquele dia. Tá? Dentro da realidade, é claro. Nas saídas, a mesma coisa. Né? Eu tenho uma previsão de gastos naquele dia, mas nem sempre aquela previsão é a que acontece. Às vezes pode acontecer, né, algo a mais, algo a menos, né? Ou eventualmente exatamente aquilo que foi previsto. E a gente apura, então, fazendo as diferenças, né? Eu tenho lá o meu previsto de entradas, venda à vista 700, duplicata 250, cheque predatado 300. Somou, eu tinha uma previsão de entrada de R$ 1.250, mas de fato entrou 1.110, né? Ali a venda à vista vendeu um pouquinho menos naquele dia,
não entraram todas as duplicatas, o cheque predatado também foi um pouquinho menos. Então, de fato, de entradas teve 1.110. E aí nós tivemos saídas ali, né? Pagamento de fornecedor, fretes, combustível, e total de saídas teve 430. Então, o saldo do dia foi os 1.110 que entraram, os 430 que saíram, fechou o dia, né? Esse caixa em R$ 680. Enquanto eu estava falando aqui, eu vi que deu um, um, um sinalzinho Tá, de áudio, não sei se alguém reclamou. deixa eu só perguntar uma coisa. As receitas é tudo que entrou, né? Então eu vou olhar aí nesse balanço e vou diminuir pelos meus custos e despesas. É isso, então? Que Isso, aqui é tudo... Ah, exatamente. tá. As nossas receitas, tá? É Tudo que só entrou das saber nossas identificar vendas. mesmo o Oi? que é cada coisa. É só saber identificar o que é cada coisa mesmo, então. Isso, Tá. Então, não. exatamente, né? Aí um Sabendo. exemplo é aquele negócio, contas a receber, contas a pagar, aí eu olho o estoque. O estoque seria o que nessa tabela? Seria arroz? O estoque é importante porque tu pode fazer a tua previsão de vendas pelo que tu tem no estoque, né? Então tem o produto A, produto B, produto C, e eu faço a previsão de vendas, né? Provavelmente essa semana, nesse dia, né? Tantos Uhum. esse produto, tantos daquele. Então, olhando para o meu estoque, consigo fazer a projeção, né? Das Ah, minhas faz vendas. Porque se eu não tiver um produto, eu não tenho como fazer uma projeção de vendas daquilo que eu não tenho no estoque ainda, né? tá. E posso também reverter, né, a projeção de vendas nesse sentido. Esse produto que vende bastante não tem no estoque, então tem que ir avaliando o estoque, me movimentar internamente, operacionalmente, para fazer a produção desse produto e poder ofertar e fazer a previsão de vendas daquele produto que, de repente, tem a maior disponibilidade ou a maior busca pelos clientes, né? Ah, tá, não entendi então. Certo. Então é isso mesmo, né? As receitas são todas as entradas que a gente tiver, né? Menos os custos e despesas que acontecem durante o dia, que é o nosso exemplo aqui, né? Quais são as entradas, quais são as receitas, né? Então, tem algumas entradas que são à vista, outras que são duplicatas que vão ser recebidas, né? Cheque predatado, por exemplo. Poderia ter aqui compras parceladas também, né? Então, tem lá parcelados dos clientes para entrar, né? Um dia, no outro, enfim, conforme for feita a data de compra do cliente, né? Provavelmente vai ter diferentes momentos, né, durante a semana, durante o mês, que eu vá estar recebendo, né, valores que foram parcelados conforme os clientes foram comprando ao longo dos dias, né, do mês. E no primeiro caso, no primeiro dia aqui que a gente viu, né, embora tenha sido feita uma previsão de venda de 700, vendeu 650. Talvez algum produto que estava no meu estoque não saiu, né? E aí a venda foi um pouquinho menor, né? Por isso que então, projeção aqui era entrar R$ 1.250, né, de receitas, e entrou R$ 1.110 só de receitas. Saindo 430 ficou 680, né, o saldo de caixa aí do primeiro dia, né? Muito bem. Aí a realidade é a mesma dia a dia, só se repete essa lógica. Claro, dependendo do dia, da semana, eu posso ter uma variação, né, de receitas. Normalmente eu já vou saber isso, né? Tendo experiência, eu sei que normalmente na segunda e na terça o volume de vendas é um pouquinho menor, né? No meio da semana melhor e na sexta-feira, né, é o que vende mais. Então eu já tenho essas possibilidades de fazer essas projeções, né, dentro dessa realidade. Já estou acostumado com o meu produto, com o meu público, né, com o fluxo de compra que geralmente ocorre, né, para poder fazer essa projeção de vendas, tá? Claro que vendas a prazo, cheques predatados, coisas assim, a gente já tem um maior controle, né? Eu já sei que data, quando isso vai entrar, para poder fazer o registro, né? Em relação aos gastos, claro que vão ter gastos que podem acontecer de forma inesperada, né? Uma manutenção de veículo, por exemplo, né? Então, aconteceu, furou o pneu do veículo, né? Eu faço entrega, né, uma padaria, eu faço padaria, confeitaria, faço bolo para entrega, enfim, para aniversários, festas, casamento, e aí, né, na volta de uma entrega, furou o pneu. Então, um gasto imprevisto, né? Eu tenho que fazer manutenção no veículo. Então, pode ter um gasto imprevisto também, né? Pode alterar o nosso fluxo de caixa aí e deve ser registrado igualmente, né? Fazendo que a gente tem um fechamento de caixa mês a mês, referente a sempre, tá? Eu tenho um acumulado do caixa que fechou no dia anterior,
né, com relação ao caixa que fechou no mesmo dia. Então, no dia 2 aqui, eu tinha uma previsão, né, experimentar de 1.070, entrou 770. Tá? Eu tinha uma previsão de gastos, e os gastos eram 820, mas gastou 845. Então, aqui já foi um dia que o caixa fechou negativo, né? 770 de entrada, 845 de saídas. Tá? Teve que pagar o aluguel aqui, né? R$ 750. E aí fechou em menos 75 o caixa desse dia. Mas eu já tinha o caixa do dia anterior, né? 680. Então, o caixa do dia anterior, 680, menos o caixa desse dia, 75, fechou em 605. Tá? Então, sempre o caixa que fechou, né, no dia anterior vai ser carregado para o dia posterior. Aí eu vou fazer o fechamento do caixa do dia posterior, né, mais o caixa que fechou no dia anterior, eu vou ter o fechamento final aí de caixa. Tá? Esse, né, é o básico, né? Só uma matemática básica mesmo, né? É somar os valores das entradas, né, somar os valores das saídas, diminuir as entradas das saídas, e eu tenho fechamento do dia. Esse fechamento do dia fica ali, né, como caixa que carrega para o dia seguinte. No dia seguinte eu tenho as entradas e tenho as saídas. Entradas menos saídas do dia seguinte tem um saldo do dia, mais o saldo do dia anterior, e eu tenho o caixa acumulado do segundo dia, aí depois para o terceiro, quarto e assim por diante, até fechar o mês, né? Então, eu faço o controle do caixa do mês inteiro, né? E conforme vai acontecendo o histórico, né, de caixa da empresa, ela vai aprender, né, a controlar e ter uma dimensão bem certa, né, de gerar o quanto de custo ela tem para funcionar, existir no dia a dia, né? E vai ter já com clareza o mínimo do quanto ela precisa faturar por dia para manter o equilíbrio do caixa. Né? Então é muito importante, ele acaba se tornando, né, um modelo de controle aí de meta para a empresa, né? Meta diária de faturamento, meta semanal, né? Ajuda muito a empresa a ter essa visão clara do que está acontecendo, tá? Muito bem. Alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta sobre o fluxo de caixa? Não. Certo. Muito legal. Então, gente, vamos agora ao primeiro indicador, tá? O fluxo de caixa é uma ferramenta, né? Agora a gente vai ver os indicadores, né, de análise financeira de curto prazo. O primeiro indicador de curto prazo que a gente vai ver é o capital circulante. Tá? Para fazer a avaliação do capital circulante, claro que a gente precisa olhar para um balanço patrimonial, porque o capital circulante ele é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, olhando o balanço patrimonial, eu tenho do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo. Né? O capital circulante é o comparativo, tá, entre a conta ativo circulante que eu tenho lá do lado ativo e a conta passivo circulante que eu tenho lá do lado do passivo. Né? É o comparativo. Eu vejo o tamanho financeiro dessas contas e ao fazer a comparação entre elas, eu vou ver se eu tenho ativo suficiente circulante para fazer frente às obrigações perante terceiros que estão lá no passivo circulante. Então, lembrando da estrutura do balanço patrimonial, quais são as contas que estão lá no ativo circulante? Conta caixa, conta banco, aplicações que a empresa tenha, duplicatas a receber, clientes, o estoque da empresa, aquilo que vai virar produto e depois vai ser vendido. Então, eu tenho ali, né, meus bens e direitos, aquilo que posso utilizar para fazer frente aos pagamentos perante terceiros. Onde estão os pagamentos perante terceiros? Lá no passivo circulante, as contas fornecedor, as duplicatas a pagar, os empréstimos a pagar, financiamentos a pagar, salários a pagar, por exemplo. E isso são elementos, tá, no balanço patrimonial, são elementos de curto prazo. Tanto no ativo circulante, é curto prazo, porque eu tenho aí de imediato, né, diariamente, né, os valores do caixa, por exemplo, para utilizar para fazer pagamento, então é curto prazo. Durante o mês, eu tenho que fazer aqueles pagamentos que estão lá no passivo circulante, né, também é curto prazo, é dentro do mês. Então, é análise financeira de curto prazo,
Por isso, o capital circulante é essa análise de dois elementos de curto prazo. Um do lado do passivo e outro do lado do ativo e outro do lado do passivo. Tá? A fórmula é simples. É só uma subtração. Então, o capital circulante é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Então, eu vou olhar para o balanço, identificar o valor correspondente a cada uma dessas contas, fazer uma menos a outra e vou ter o meu capital circulante. Fazendo essa subtração e encontrando um valor positivo, vai significar que eu tenho um ativo circulante maior do que o meu passivo circulante, né? Um número maior, menos um número menor, vai dar um resultado positivo, né? Um número positivo. Então, é isso que diz aqui no nosso primeiro quadro, né? Ativo circulante maior que o passivo circulante significa que a empresa tem capital circulante próprio, né? Ou seja, eu tenho capital suficiente no meu ativo, tá, para pagar as obrigações lá no passivo circulante. Eu não preciso de empréstimo, eu não preciso de financiamento, eu tenho capital próprio. Dali é que vai sair as condições para fazer os pagamentos lá do passivo. Muito bem. Mas nós temos uma outra situação que pode ocorrer, né? Eu posso ter menos ativo circulante e mais passivo. Se isso acontecer, o resultado dessa subtração vai ser um número negativo. Ativo circulante menos passivo circulante sendo maior, né? O resultado, então, vai ser um número negativo. Sendo assim, o ativo circulante é menor que o passivo circulante e a gente tem um capital circulante negativo. Ou seja, eu tenho mais obrigações com terceiros lá, pagamentos a fazer, do que recursos no meu ativo circulante. Ou seja, eu vou precisar de recursos de terceiros, vou precisar fazer um empréstimo, um financiamento para poder pagar salário, pagar fornecedor, enfim. Então, esse indicador, ele é positivo para a empresa quando o capital circulante ele é próprio, ou seja, ativo circulante for maior que o passivo circulante. Esse indicador é um indicador negativo para a empresa quando o capital circulante for capital circulante de terceiro, ou seja, a empresa precisa de capital de terceiros, ou seja, o resultado vai ser negativo. Eu tenho menos ativo circulante e tenho mais obrigações no passivo circulante. O resultado da subtração é um número negativo. Tá? Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Também tranquilo. Bah, relembrou da matéria do ano passado ainda. Eu até imprimi, né, aquela matéria do ativo, passivo, aquelas coisas, né? Assim, Porque, meu Deus. é a contabilidade gerencial, né? Ah, essa aí mesmo. Isso, é uma disciplina do primeiro ciclo lá, em que lá vocês aprendem a montar o balanço, montar o DRE, né? Agora aqui nessa disciplina de análise financeira a gente faz a avaliação, né, do balanço do DRE a partir desses indicadores. Então é importante mesmo, né, relembrar essas contas aí. O próximo indicador, gente, de análise financeira de curto prazo é a liquidez instantânea ou liquidez imediata. A gente encontra esses dois termos aí na bibliografia, nos livros, nas pesquisas. Nós encontramos aí LI como liquidez instantânea ou liquidez imediata, tá? É o mesmo significado. O que ela avalia? O que esse indicador indica, né? Já que é um indicador, tem que indicar alguma coisa. Ele demonstra o quanto, né, a empresa consegue pagar lá os seus compromissos com terceiros, né, a partir dos elementos de disponibilidade presentes lá no ativo. Então, tenho lá no meu passivo circulante aquelas obrigações que a gente já falou, né? Salários, fornecedores, duplicados, empréstimos, e que eu tenho que pagar. Eu tenho nas minhas disponibilidades capacidade, só em disponibilidades, considerando só elas, tá? Só as disponibilidades lá do ativo. Eu tenho condições dentro dessas disponibilidades de fazer frente a todas essas obrigações. Assim sendo, a fórmula que responde isso é LI igual a disponibilidades dividido pelo passivo circulante. As disponibilidades não é uma conta que a gente verifica de forma direta ali, né?
no balanço patrimonial. As disponibilidades, elas são a soma do caixa, banco e aplicações que a empresa tenha de liquidez imediata. Tá? Ou seja, as disponibilidades é tudo aquilo que a empresa tem de dinheiro em mãos, por assim dizer. Tá? Então, eu preciso fazer um pagamento, tiro o dinheiro do caixa, está na mão para fazer o pagamento. É imediato, é instantâneo. Tá? Preciso fazer um pagamento, tem dinheiro no banco, vou lá, saco, transfiro, faço o pagamento. É imediato, é instantâneo. Aplicação de liquidez imediata. Então, é algum tipo de aplicação que a empresa consegue fazer um movimento no mesmo dia, na mesma hora que precisa. Então, vai lá e faz a venda e tem o dinheiro em mãos dessa aplicação para fazer pagamentos perante terceiros, que estão lá no passivo circulante. Essas são as disponibilidades. Então, estoque não é disponibilidade. Não, porque estoque ainda tem que vender, esperar receber o dinheiro do cliente. Então, não tem dinheiro instantaneamente na mão. Então, para ser liquidez instantânea, considerando as disponibilidades, é só aquilo que a empresa tem de dinheiro na mão na hora que precisar, de forma instantânea, imediata. Tá? Por isso, considera caixa, eu posso pegar o dinheiro a qualquer tempo, banco, que pode pegar o dinheiro a qualquer tempo, e as aplicações de liquidez imediata, que pode pegar o dinheiro a qualquer tempo para fazer pagamento. Tá? Então, são só essas as disponibilidades. Devido à disponibilidade pelo passivo circulante, nós vamos encontrar um índice. Tá? Então, aqui não tem multiplicação por 100 para achar percentual. Aqui é só a divisão nua e crua dos dois números. Tá? Então, um exemplo, eu pego o número 1 e divido pelo número 2, vai me dar um índice, 0,5. Então, vai dar sempre um número com vírgula. Se eu pegar o número 2 e dividir por 1, vai dar um número inteiro. Tá? Número 2 é um índice, certo? Lembra lá dos métodos de avaliação? Método de coeficiente, método de índice, a gente viu aqueles 4 métodos lá. Então, liquidez imediata, utiliza o método de índice. Tá? Então, olhando essa divisão, a gente já começa a entender também que fica claro que ao encontrar um número, o número por si só não vai me dizer muita coisa, porque 1, 2, 0,5, tudo bem, liquidez imediata 1, liquidez imediata 0,5, liquidez imediata 0,8, é um número. Mas o que isso quer dizer? Bom, então a gente tem que ficar atento aos parâmetros, tá? Quais são os parâmetros para a liquidez imediata? Tá aqui nas observações coloquei para vocês. As medidas satisfatórias para as empresas industriais e comerciais são na faixa de 0,08 e 0,12, respectivamente. Ou seja, para a empresa industrial 0,08 e para a empresa comercial 0,12. Então, se eu estou analisando um balanço patrimonial de uma empresa comercial, o ideal, fazendo a divisão da liquidez instantânea, disponibilidade por passivo circulante, é que o valor esteja próximo de 0,12. Valores para mais ou para menos distantes do 0,12 representam algum problema na empresa. Tá? Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Fiz análise do balanço patrimonial de uma empresa para achar a liquidez instantânea. Eu sei que na liquidez instantânea é a capacidade de pagamento que a empresa tem lá das disponibilidades frente às obrigações com terceiros no passivo circulante. Então, se eu fizer essa divisão, e o número deveria ser próximo de 0,12 e deu 0,02, está bem distante, está bem abaixo do 0,12. Bom, isso não é bom, já está longe da faixa ideal para a empresa comercial. Já sei que não é bom. Mas por que não é bom? Bom, as disponibilidades estão muito baixas. Então, o dinheiro que eu tenho em caixa, em banco, e a aplicação de liquidez imediata, aquele dinheiro que eu tenho ali em mãos para fazer os pagamentos perante terceiros, está muito baixo. A empresa não tem essas condições de pagamento. Se entrar uma conta para pagar agora, não tem dinheiro. Praticamente não tem dinheiro no caixa, praticamente não tem dinheiro no banco. A empresa vai ficar dependendo de vender alguma coisa para entrar dinheiro no caixa para pagar fornecedor, para pagar duplicata e empréstimo que estão no passivo circulante.
porque a lógica aqui é disponibilidade dividido por passivo circulante. E quanto menos, né, quanto mais baixo, mais abaixo de 0,12 essa divisão, tanto pior para a empresa comercial. Tá? Agora, se for empresa industrial, é 0,08. Então, fez a divisão, deu 0,07, está próximo do 0,08. Então, tem uma certa estabilidade aí em relação às disponibilidades que a empresa tem para pagar passivo circulante lá. Agora, vamos no sentido contrário. Pensando na empresa industrial, em vez de ser abaixo, está acima, né? A empresa industrial deve estar próximo de 0,08 e deu 0,75. Está muito acima. Né? De 0,08 para 0,75 é muita coisa. E aí, a empresa vai ter bastante disponibilidade, né, caixa, banco e aplicação, frente às obrigações com terceiros. Então, pode significar que a empresa tem muito dinheiro parado no caixa. Ela pode realocar esse recurso, né, investindo na própria empresa, né, fazendo aplicações no marketing da empresa, na produção, para converter vendas. Então, pode significar que a empresa está com dinheiro parado em caixa e pode estar sofrendo efeitos inflacionários e perdendo o valor desse dinheiro parado no caixa. Então, tanto para mais tem problemas, tanto para menos tem problemas, o ideal é ficar na faixa aproximada, tá? De 0,08 para a indústria, de 0,12 para a empresa comercial. Esse é o nosso primeiro indicador de curto prazo e o número tem um significado, tá? Então, pode ser que a gente tenha que achar o valor e dar um significado para ele, né? Para a gente poder achar a resposta certa, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? No 0,012, se der abaixo, é o que mesmo? 0,012 ou 0,08, né, que der abaixo, tanto para a empresa industrial quanto comercial, significa que a empresa tem pouco recurso financeiro em caixa e no banco para fazer pagamento. Sempre abaixo, tá? Tá. O que for abaixo, pode ser o limite da industrial ou pode ser o limite da comercial, as contas analisadas são as mesmas, né? Caixa, banco, aplicação de liquidez imediata. Se deu baixo, é porque tem pouco dinheiro ali, naquelas contas, para fazer pagamento perante terceiros. Então, a empresa vai olhar o caixa, tem que fazer um pagamento, não tem o recurso ali, né? É ruim nesse sentido, tá, Renata? Tá, não. Só porque quando o senhor tava falando, eu tava anotando e aí eu não consegui anotar. Tranquilo. Muito bom, Renata, muito participativa aí, sempre contribuindo. Obrigado, Renata. Façam que nem a Renata, a gente tem uma dúvida, está fazendo anotação, né? Pergunta, não deixa passar, tá? Muito bem. Então vamos ao nosso próximo indicador. Nosso próximo indicador é a liquidez seca. Tá? Agora, a liquidez seca ela vai avaliar a capacidade da empresa de fazer pagamentos, esses pagamentos, né, relacionados aos compromissos assumidos com terceiros, agora considerando não só as disponibilidades, mas também os valores a receber líquidos. Por isso nós temos aí na fórmula da liquidez seca, tá? As disponibilidades mais os valores que tem a receber para fazer frente às obrigações com terceiros lá do passivo circulante. Então agora eu considero, além do caixa, banco, aplicação de liquidez imediata das disponibilidades, mais os valores que eu tenho a receber. Então tem valores a receber dos clientes, né? Posso ter ali a conta clientes, posso ter a conta duplicata a receber, né? Claro que aí, neste caso, como é uma conta em que a empresa não tem, né, o dinheiro em mãos já, ela está esperando receber, é um valor a receber líquido, né? Vai receber, vai entrar esse valor. Então, pode ser que, eventualmente, o valor previsto não ocorra. E a empresa precisa fazer uma provisão ali para liquidação de crédito que seja duvidoso. Ou seja, alguns clientes atrasam o pagamento, ia pagar nesse mês, vai pagar só no outro. Tem cliente que não paga, né? Então tem que fazer essa provisão ali. Né? Eu tenho ideia de receber R$1.000, mas, né, tem ali um percentual, uma tendência de, né, um percentual de clientes não pagar, então uma provisão de crédito duvidoso é de menos 200
para chegar no valor mais ideal ou mais real, né, do VRL, tá? Valor a receber líquido considera duplicata que eu tenho a receber dos clientes que vão pagar, né, valores parcelados que vão pagar, valores à vista que vão pagar, mas tem ali um percentual que não paga, então tem que sempre ter, né, essa provisão para crédito de liquidação duvidosa, tá? E cada empresa vai fazer essa taxa percentual, né? Depende do contexto, do tipo de produto, o que em geral os clientes, né, têm de histórico de pagamentos para chegar nessa taxa, tá? Tem aí, né, uma média na literatura, enfim, né, que usa 3%, mas isso é uma média da literatura. A empresa na prática tem que saber o seu número, né? Em média, quantos por cento, né, de pagamento não ocorre? Do previsto, normalmente é 5, é 3, é 1,5. A empresa tem que fazer essa previsão, né, histórica para poder ter, né, um registro mais adequado aí do VRL. Tá? Então, liquidez seca, disponibilidades, lá no ativo, né? Caixa, banco, aplicação de liquidez imediata, mais o VRL, né? Valores que vão ser recebidos dos clientes, menos a previsão de crédito duvidoso. Esse resultado eu divido pelo passivo circulante. Aqui, gente, se eu fizer essa divisão e encontrar um número maior do que 1, é bom ou é ruim para a empresa? É bom, né? Porque um número maior aqui na disponibilidade mais VRL dividido por um número menor no passivo circulante vai dar um número maior que 1, né? Um número maior dividido por um número menor. O número de cima da divisão é maior, o número de baixo é menor. A divisão sempre vai ser um número maior que 1. Então vai significar que eu tenho capacidade de pagamento suficiente, disponibilidade mais valor a receber é suficiente para pagar lá as obrigações perante terceiros no passivo circulante. Agora, se for o contrário, se na parte de cima da divisão tiver um número menor e na parte de baixo da divisão um número maior, significa que disponibilidade mais VRL é menos financeiramente do que eu tenho de obrigação lá financeiras no passivo circulante. O número menor dividido por um número maior é um número menor que 1. Vai dar 0, alguma coisa, né? Vai dar sempre um número menor que 1. Então, sempre que a liquidez seca for um número menor que 1, significa que a empresa não tem capacidade de pagamento lá perante terceiros. Se for a divisão der um número maior que 1, opa, tem disponibilidade, mais dinheiro a receber, suficiente para fazer pagamento lá das dívidas assumidas perante terceiros. Tá? Então, liquidez seca tem essa característica, né? Se ela for maior do que 1 a divisão, muito bom. Se for menor que 1, a empresa pode ter problemas. Se eu fizer essa divisão for menor que 1, está faltando alguma coisa. Eu posso olhar para o caixa e ver, tem tá dentro, caixa, banco, liquidez imediata ali, está dentro, né? Agora eu vou olhar os valores a receber, aí tem pouca venda e tem pouco valor a receber. Por isso que a divisão, né, o valor esperado aqui é menor e as obrigações são maiores e a divisão está dando menor que 1. Então já tem uma indicação, a empresa tem que mexer lá, alguma coisa está acontecendo nas vendas. Ou é nas vendas, ou é na produção, ou é no estoque. Por que não está vendendo? Eu vou olhar nas vendas, o que está acontecendo? Não é nas vendas. Então é no estoque. Né? Não tem produto para vender, o estoque está baixo, por isso tem baixo VRL, por isso a divisão está dando menor que 1. Então a empresa vai fazer uma análise mais aprofundada a partir desse indicador que ela vê no balanço. Então a administração financeira traz um indicador e aciona as áreas, departamentos da empresa, né, para se moverem e ver o que está acontecendo para melhorar os índices financeiros da empresa. Porque se ela permanecer desse jeito, né, tendo pouco recurso para pagamento de terceiros, vai criar dívida. Né? Se eu não tenho recurso para pagar, o que a empresa faz? Não pode dar calote, né? Ela vai ter que fazer empréstimo, vai ter que fazer financiamento, pagar juros para poder fazer frente às obrigações. Ou seja, está acumulando dívida. Né? E isso, em algum momento, né, pode ser muito grande, né? O tamanho da dívida, a empresa pode, inclusive, entrar em falência em função das dívidas. Né? Tá? Liquidez seca, ficou entendido, gente? Sim. Legal. Ana Paula colocou um sim ali no chat. Certo, valeu. Ok.
Então, vamos ao próximo indicador. Nosso próximo indicador é a liquidez corrente. Tá? Agora, a liquidez corrente vai olhar para o ativo circulante e vai considerar tudo que tem no ativo circulante para ver se essa empresa tem condições de fazer frente aos compromissos assumidos com terceiros lá no passivo circulante. Então, quem é que está dentro do passivo circulante? As disponibilidades, os valores a receber, mais os estoques da empresa. Então, tá ali. Liquidez corrente, disponibilidades, caixa, banco, aplicação de liquidez imediata, mais o VRL, os valores a receber dos clientes, duplicados a receber, menos devedores duvidosos, mais os estoques, o ER aqui, tá? Ele tá como ER porque é estoque reavaliado, tá? Nos nossos balanços aí de exercício, vai estar só o termo estoque. Mas na fórmula, né, relembra aqui que os estoques que são registrados no balanço patrimonial tem que ter passado por inventário, né? Então a empresa tem que fazer inventários periódicos, reavaliar o seu estoque, o valor do estoque, para fazer o registro correto no balanço, né? Então, quando a gente fala aqui que para fazer o cálculo desse indicador, é sempre quando acontece, né, o valor atualizado. Tem que ter o valor atualizado do estoque, reavaliado, para fazer esse cálculo, tá? Senão o indicador não tem valor, né? Faz um ano que não faz a avaliação do estoque. Então, o indicador de liquidez corrente é praticamente, né, fica invalidado. A gente não sabe quanto de fato vale o estoque, eu tenho o valor de um ano atrás, né? Então tem que ter sempre o valor atualizado do estoque, tá? Quando as empresas têm um sistema e tem essa avaliação, né, online, do estoque constante, né, o valor correto todos os dias, sabe certinho o que tem em estoque, aí fica bem simples, né, de manter. Agora, empresas menores, né, que fazem aqueles inventários, né, parada de produção para ir contar, enfim, o que tem no estoque, aí, né, demora um pouquinho mais para ter esse valor. Então, liquidez corrente, disponibilidade, valor a receber mais os estoques, dividido pelo passivo circulante. Agora eu olho para tudo que eu tenho, inclusive estoque. Se eu precisar fazer pagamento de cliente, né? De cliente não, pagamento de fornecedor, pagamento de salário, pagamento de empréstimo, eu olho o dinheiro que eu tenho em caixa, eu olho o valor que eu tenho a receber, olho o estoque que eu tenho, porque aquilo ali vai virar produto, eu vou vender para depois entrar dinheiro, né? Então, se eu vender o estoque, inclusive, considerando tudo isso, eu tenho dinheiro suficiente para pagar lá as dívidas assumidas com terceiros no passivo circulante, é isso que indica a liquidez corrente. É claro que se eu fizer essa divisão aqui e der um número menor do que zero, acaba sendo uma situação bem preocupante, extremamente preocupante. Porque, mesmo considerando até os estoques, a empresa não terá capacidade de pagamento. Então, vai passar todo mês, ela vai vender todo o estoque dela e ainda assim ela vai ficar em dívida. Não vai ter dinheiro para pagar. Tá? Porque estou dividindo aqui, né, o ativo da empresa ali, disponibilidade, VRL, né, e estoque, pela conta que ela deve. Se der menos que zero, um problema grave. Agora, se der mais do que liquidez corrente, dividir lá, disponibilidade, VRL mais estoque, pelo passivo circulante, deu um número maior que 1. Então, um número maior dividido por um número menor é positivo. Ou seja, eu tenho mais recursos financeiros do que dívidas, do que passivo circulante. Então, a divisão vai ser naturalmente um número maior do que 1. Tá? Então, liquidez corrente deu mais que 1, é um indicador bom. Diz que a empresa tem recurso suficiente, considerando até mesmo os estoques, para fazer frente às obrigações. É claro que aqui, né, tem que considerar, né, e a gente nunca faz isoladamente, né, os cálculos de liquidez, eu tenho que considerar os cálculos anteriores, né. Bom, aqui a liquidez corrente deu um número maior que 1, bom, significa que, considerando o meu estoque, eu vou ter capacidade de pagamento. Mas é claro que a minha liquidez seca já tem que ter dado boa, né, porque se a liquidez seca indicar que eu tenho pouco valor a receber, significa que eu tenho estoque, mas eu não estou convertendo esse estoque em venda. Então, eu tenho que considerar o conjunto dos indicadores e não fazer análise isolada de cada indicador. Isso é importante, tá? Isso serve para todos os indicadores que a gente vai ver durante as aulas. A gente está vendo aqui os de curto prazo,
Mas se a gente for olhar todos os outros indicadores, então tem que considerar todos aqueles outros? Tem, né? Eu não poderia fazer análise só de liquidez também, né? Dentro da liquidez não pode fazer só uma liquidez, tem que fazer todas. E tendo feito todas, não posso me basear só na liquidez, tem que olhar rentabilidade e outros indicadores também. Tá? Então, liquidez corrente agora é a mais grave nesse sentido, porque se der abaixo de zero, né, a empresa não vai ter nem estoque suficiente para fazer pagamentos perante terceiros. Tá? Muito bem. Vamos então, gente, ao primeiro exemplo agora. Tá? Nós vimos aí 4 fórmulas, né? Capital circulante, liquidez instantânea, liquidez seca e liquidez corrente. 4 fórmulas. Vamos ver a aplicação dessas 4 fórmulas a partir da análise agora direta de um balanço patrimonial, né? Um exemplo prático aí para cada uma das fórmulas. Nesse primeiro caso, vamos calcular aqui o capital circulante. Qual é a fórmula do capital circulante mesmo, gente? Está todo mundo acordado? Tem alguém dormindo já? Qual é a fórmula do capital circulante? É aquele CC igual a AC menos PC, né? Isso, perfeito. Então, o capital circulante é AC, ativo circulante, menos o passivo circulante. Ok. Olhando para esse balanço patrimonial, a empresa comercial Rumo Certo, ela apresenta aqui nesse balanço 3 exercícios sociais. Ano 1, ano 2 e ano 3, aqui no ativo, e no passivo, ano 1, ano 2 e ano 3. Então, eu consigo fazer o capital circulante ano após ano, né? 3 períodos. E, inclusive, ver se a tendência do capital circulante foi crescente, se ela foi decrescente, ou se ela se manteve estável, né? Porque estou avaliando 3 períodos. Tá? Então, consigo ver se teve capital circulante positivo ou negativo em cada ano e consigo ver se, né, essa tendência, né, ela se manteve ou não se manteve ao longo do tempo. Então, capital circulante do primeiro ano. Vou pegar lá no ativo, o ativo circulante do primeiro ano, está ali, né? Do lado do ativo está ali o circulante. AC, ativo circulante, 92.663. A fórmula diz que eu tenho que fazer menos o passivo circulante. Então, ano 1, passivo circulante está ali. PC, passivo circulante, 52.683. Diminuo um do outro, ativo circulante menos passivo circulante, e vejo se teve capital circulante próprio. Indicando que a empresa tem capacidade financeira no seu circulante ativo para fazer frente aos suas dívidas com terceiros no circulante passivo. No ano 2, a mesma lógica. Ativo circulante 130.362 menos o passivo circulante 82.386. Tem capital circulante próprio? Faço esse cálculo. Se der um valor positivo, capital circulante próprio, tem capacidade de enfrentar ali as dívidas com terceiros. Ano 3, ativo circulante 208.889 menos o passivo circulante do ano 3, 118.912. Resultado positivo, capital circulante próprio. Não precisou de empréstimo para fazer frente aos compromissos assumidos com terceiros. É isso que indica o capital circulante e é esse cálculo que deve ser feito, né? Então vamos ver como é que ficou. Ano após ano, então, né? Ano 1, ano 2 e ano 3, o capital circulante. Ativo circulante menos passivo circulante. Os resultados foram todos positivos, né? No ano 1 ali, resultou num valor positivo, né? Ativo circulante do ano 1 menos passivo circulante do ano 1. Resultou no capital circulante no ano 1, 39.980. Já me indica que é o capital circulante próprio. A empresa tinha plena capacidade financeira no seu ativo circulante para pagar
as dívidas e compromissos e as obrigações com terceiros no passivo. Perfeito. No ano 2 e no ano 3 também foi positivo, então sempre teve capital próprio. Então, nesses 3 anos avaliados, a empresa sempre teve capital próprio, não precisou de empréstimo nem de financiamento para fazer frente aos compromissos com terceiros. Um outro dado aqui relevante é que, além de ser positivo ano a ano, ela teve um capital circulante que foi aumentando, tá? Foi crescente ano a ano, indicando que a empresa sempre teve, né, uma boa saúde financeira, aí teve sempre muitos recursos lá no seu ativo circulante, né, sem sofrer nenhum risco aqui em relação a isso, tá? É claro que cabe, né, uma avaliação sempre quando o capital circulante ele cresce demais, né? É positivo ter bastante ativo circulante? É positivo, mas tem que olhar qual a conta no ativo circulante está crescendo tanto também, né? Porque é bom ter muito caixa? Claro que é bom, né? Mas também esse dinheiro no caixa não pode ficar parado. Então tem que olhar se esse valor lá do ativo circulante ele é um valor que vem do estoque, ele vem dos valores a receber dos clientes, ou tem muito dinheiro no caixa parado. Porque o dinheiro parado no caixa sofre efeito de inflação. Então eu posso ter um ativo circulante bem alto, está dando capital circulante alto aqui, e tem dinheiro ficando parado no caixa. Então tem que analisar isso também, mesmo quando o número é bom, né? Mas ele é bem discrepante, assim, nos períodos, eu tenho que olhar o que está acontecendo exatamente, para ver se eu não tenho recurso ali suficiente para fazer alguma outra aplicação, né? Aproveitar melhor o recurso, certo? Mas se fosse negativo aqui, era problema, né? A empresa não teria capacidade de pagamento. Mas aqui o número é positivo, tem capacidade de pagamento, e pode dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo, né? Porque subiu bastante aqui o valor do capital circulante, e ver se não tem recurso lá que pode ser realocado, reaproveitado e melhorar ainda mais o resultado da empresa, né? Então, tem bastante dinheiro aqui no ativo circulante a princípio. Tranquilo, gente, essa prática do cálculo, bem simples, né? Uma subtração aí, você tem que achar as contas certas, né? Ali, certinho, os valores corretos para chegar no valor, né? Ô, só olha uma dúvida. Tá, a gente fez essa conta e aí a gente tem que escrever alguma coisa assim, se foi positivo, se foi negativo, assim, depois que termina, vamos pôr no trabalho. No trabalho tem que colocar o significado, né? Tá. Eu fiz o cálculo, o que esse número significa? Que é positivo, a empresa tem capital próprio, ela não precisou de empréstimos para pagamento, você tem suficiente para fazer frente às obrigações com terceiros. Aí no trabalho tu pode fazer essa descrição, né? Tá. Se pedir o capital circulante, essa é a teoria a respeito, né? Esse é o resultado, isso é o que indica, né? Na prova, numa avaliativa, né? Ou mesmo em substituição, eu posso ter lá a questão e as alternativas. Aí na alternativa ele diz assim, o valor resultante é positivo, significa tal coisa. O valor resultante negativo significa tal coisa. Então, na alternativa, pode ter, além do valor, né, o significado. E esse significado que está ali junto com aquele valor está certo ou está errado? Eu tenho que saber interpretar, né? Por isso que a gente está trazendo junto do número a teoria a respeito, né, de cada indicador, tá? Muito bem, Renata. Entendi, professora. Legal. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Muito bem. Então, vimos aí o exemplo do cálculo do capital circulante, né? Agora vamos ver o exemplo da fórmula da liquidez instantânea. Liquidez instantânea ou liquidez imediata, né? Fórmula da liquidez instantânea. Como é que é essa fórmula, gente? É o LI igual ao D dividido pelo PC, né? Isso, perfeito. Então, nós temos aí nossas disponibilidades dividido pelo passivo circulante, né? O D dividido pelo PC. É o balanço da mesma empresa, comercial rumo certo. E a gente vai ver, né, todos os indicadores dessa mesma empresa. Então, eu vou olhar para o meu lado aqui do ativo para achar as disponibilidades. Quais são as disponibilidades, então? No lado do ativo, dentro do circulante, eu tenho caixa banco, é um dinheiro
instantâneo? Né? Precisa estar no caixa, precisa só sacar do banco ou transferir. É instantâneo a aplicação de liquidez imediata? Né? É liquidez imediata. Essa aplicação que eu tenho no banco, se eu precisar, eu liquido ela imediatamente para fazer pagamento. Então é instantâneo. Perfeito. Conta a receber é instantâneo? Não. Não é instantâneo. Conta a receber, eu tenho que esperar o cliente pagar para ter dinheiro. Então, conta a receber não é disponibilidade. Então, aqui, disponibilidade vai ser só caixa banco e aplicação de liquidez imediata, porque as outras contas, nenhuma delas é instantânea, né? É só caixa banco e aplicação de liquidez imediata. Então, tem que somar essas duas para achar as disponibilidades. Então, caixa banco, ano 1, 18.543. Aplicação de liquidez imediata do ano 1, 4.052. Somei as duas, tenho as disponibilidades. E aí tem que dividir pelo passivo circulante, né? Então, passivo circulante do ano 1. Vou lá olhar no passivo, ano 1, passivo circulante, 52.683. Faço a divisão e acho a liquidez instantânea, tá? Vai ser um índice, né? Vai ser 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa. Vai ser um número com vírgula. Esse número está dentro da faixa ou fora da faixa ideal? Nós vimos ali que a faixa ideal para liquidez instantânea é, para a empresa industrial, a faixa é aproximado do 0,08. Para a empresa comercial, é aproximado do valor 0,12. Essa empresa aqui é a comercial rumo certo, é uma empresa comercial. Então, o ideal da liquidez instantânea é que esteja próximo de 0,12. Tá? Muito bem. No ano 2, caixa banco 24.760, a aplicação de liquidez imediata 7.221. Somou as duas, eu tenho a disponibilidade. Tem que dividir pelo passivo circulante do ano 2. Então, passivo circulante do ano 2 está ali, né? Passivo, ano 2, 82.386. Faço a divisão e vejo se está dentro da faixa. No ano 3, a mesma lógica. Só que no ano 3 aqui, é só o caixa banco, né? Caixa banco 18.947, porque a aplicação de liquidez imediata é 0. Então, minha disponibilidade é só o valor do caixa banco. Dividido pelo passivo circulante do ano 3, né? 118.912, tá? E vamos ver agora como é que ficou, né? Essa liquidez instantânea, ano 1, ano 2 e ano 3, para ver se ficou dentro da faixa, né? Aceitável para a empresa comercial, tá? Então tá lá, os valores que a gente viu no balanço. Disponibilidade somadas, dividido pelo passivo circulante do ano 1. Deu uma liquidez instantânea de 0,429. Eu usei aqui 3 casas depois da vírgula, né? Mas em geral a gente usa 2 aí, né? Pode fazer arredondamento, tá? No ano 2, disponibilidades, caixa banco mais aplicação de liquidez imediata dividido pelo passivo circulante do ano 2. Deu 0,388. E no ano 3, mesmo racional, né? Disponibilidade dividido pelo passivo circulante deu 0,159. Olhando, então, para os 3 anos avaliados de liquidez instantânea, a gente vê que o ano 3 foi o ano que ficou mais próximo da faixa ideal. A faixa ideal é 0,12. Ficou 0,15, já mais próximo da faixa ideal. Agora, os anos 2 e 1 ficou bem longe, tá? A faixa ideal 0,12 para a empresa comercial, tá? Aqui no ano 2 ficou ali praticamente, né, 3 vezes maior, né? E no ano 1 mais ainda, né? Então a empresa tinha muito dinheiro, provavelmente, né, no caixa, né, ou em banco, tá? Por isso estava bem fora da faixa ideal. E a empresa começou a realocar depois, né, esses valores, então foi diminuindo. A empresa viu que estava muito alta a liquidez instantânea, né, e foi realocando. Do primeiro ano para o segundo já melhorou um pouquinho, e do segundo ano para o terceiro melhorou mais ainda. Então a empresa foi realocando os valores que ela tinha, né, em caixa, banco, para outras atividades da empresa.
que o dinheiro parado em caixa também não é, né, muito bom, né? Sofre os valores inflacionários, né? Então, pode ter realocado em algum investimento, em alguma coisa, e ficou mais próximo do ideal, né? 0,12, tá? Então, a gente olhando esses números, ano 1, fora da faixa ideal. Ano 2, fora da faixa ideal. Ano 3, próximo da faixa ideal. Ainda não está dentro da faixa ideal, mas está próximo da faixa ideal, tá? Tranquilo aqui, gente? Liquidez instantânea e esse entendimento do número? Aí é só descrever isso aí, vamos supor, num exercício que eles ficaram fora da faixa, isso, então. Isso. E no terceiro ano tá. Perfeito. Claro que aqui, né, a gente está analisando uma empresa comercial, né? Então a faixa ideal é 0,12, tá? Se tiver ali um balanço dizendo que aquele balanço é industrial, a gente tem que lembrar que a faixa é 0,08, tá? Então, se essa empresa fosse industrial, aqui todos estariam totalmente fora da faixa, né? Todos os anos, tá? Mas como é uma empresa comercial, os dois estão fora da faixa, os dois primeiros, e o terceiro está próximo da faixa ideal, tá? Muito bem. Vamos agora, a gente, ao exemplo do cálculo da liquidez seca, tá? Que é a segunda fórmula de liquidez, né? Como é que é a fórmula da liquidez seca, gente? É LS igual ao D mais VRL dividido por RC. Muito bem. Liquidez seca, então, nós temos as disponibilidades, que a gente já viu o que é, né? Mais os valores a receber líquidos, que é o VRL, dividido pelo passivo circulante. Então, primeira coisa, eu vou olhar as disponibilidades, né? Ano 1, tá ali, caixa banco e aplicação de liquidez imediata, que eu tenho que somar. E agora eu tenho que considerar também o VRL, os valores a receber. Quem são os valores a receber? Tá ali, contas a receber. No ano 1, 17.924. Então, isso aqui eu tenho a receber, é valor a receber, VRL. Duplicata em cobrança bancária. Então, tem uma duplicata lá que eu estou cobrando, está no banco, vou receber esse valor, 558. E eu tenho, desses valores a receber, eu tenho os devedores duvidosos, né? Então, a empresa fez nesse balanço uma provisão, tá, para devedores duvidosos. Ela imagina ali pelos cálculos que, né, desses devedores, né, R$ 536 não vai entrar, né, porque são devedores aí que estão atrasando, né, pagamentos, tá? E estoque não entra, né? Na liquidez seca não entra estoque, então estoque não é considerado. Então o VRL aqui é conta a receber, 17.974, duplicata, 558, menos devedores duvidosos. E aqui eu tenho então disponibilidade mais o meu VRL. Do ano 1. Eu vou dividir pelo passivo circulante do ano 1, né? Tá lá, passivo circulante ano 1, 52.683. E fazendo essa divisão, eu vou ver se a liquidez seca vai me dar como resultado um número maior que 1 ou menor que 1, né? Porque se a liquidez seca na divisão der um número maior que 1, significa que eu tenho em caixa banco, aplicação de liquidez imediata e coisas, né, a receber, aí, valores a receber, suficiente para fazer frente aos pagamentos de terceiros, se a divisão der maior que 1. Se ela der menor que 1, significa que eu não tenho, considerando até mesmo os valores a receber, eu não tenho capacidade de pagamento das minhas obrigações, né? Então a liquidez seca tem esse detalhe importante, tá? E faz a mesma coisa, né? Para o ano 2 e para o ano 3, considerando ali no ano 2, né, a disponibilidade do ano 2, o VRL do ano 2, dividido pelo passivo circulante do ano 2, no ano 3 a mesma coisa. E a gente vai ter, então, a liquidez seca de cada ano, para olhar se cada ano a empresa teve capacidade de pagamento, e a gente vai ver se isso se manteve ou não se manteve, né, ao longo do tempo na linha de tendência, tá? Então lá, liquidez seca para cada ano, né, disponibilidade mais VRL dividido pelo passivo circulante. Então tá ali o cálculo. Liquidez seca do primeiro ano, né? A soma das disponibilidades mais o VRL, né? Que é o que a empresa tinha a receber, menos os devedores duvidosos. Faz esse cálculo, soma, tem o valor dessa soma, divide agora
pelo passivo circulante. Deu 0,77. Deu um número abaixo de 1. E em cada ano deu um número abaixo de 1, né? Então é preocupante porque, mesmo considerando os valores a receber que a empresa tem, ela não fará frente à totalidade das obrigações que ela tem no passivo circulante. O ideal aqui é que essa divisão desse um número maior do que 1, né? Porque significaria que a empresa tem, considerando os valores que ela tem para receber no período, ela vai ter valores para, né, fazer frente às obrigações. Mas como é abaixo de 1, ela não tem, né, valores a receber que farão frente às obrigações, às dívidas da empresa. Tá? Foi 0,77 no ano 1. No ano 2, diminuiu mais um pouquinho essa capacidade de pagamento para 0,73. E no ano 3, mais ainda para 0,61. Então, a empresa, considerando os valores que ela tem a receber, né, de vendas, ela ano após ano não teve, né, o suficiente para fazer frente às obrigações. E além de não ter, a tendência foi de redução dessa capacidade ao longo do tempo, né, porque foi diminuindo. Então a empresa tem que fazer alguma coisa aqui, tá, para que esse VRL melhore. Tá? Tem que melhorar aí o fluxo de vendas da empresa, né, para melhorar o VRL, os valores que ela tem a receber das vendas, tá? Para melhorar a situação financeira da empresa, porque ela não vai ficar dependendo, né, daquele, entre aspas, né, vender o almoço para comprar janta, né? Porque aqui, ela, se não tem disponibilidade nem VRL, ela vai ter que contar com estoque. Então, eu vou ter que vender o estoque para conseguir fazer pagamento. Se eu não conseguir vender o estoque, a empresa vai ter que fazer empréstimo, fazer financiamento para pagar a dívida, né? Então, esse número aqui da liquidez seca é muito importante, tá? É um ponto aqui de equilíbrio para a empresa. Porque se ela ficar dependendo, né? Ó, tem que vender isso aqui para pagar aquilo ali, né, naquele dia, naquele mês, naquele período. Né? Então, é um problema. Tá? Muito bem. Tranquilo, entendido aqui, gente? O resultado da liquidez seca? Sim. Legal. Muito bem. Vamos, então, agora à liquidez corrente. Né? Liquidez corrente, gente, qual era a fórmula da liquidez corrente mesmo? É LC igual a D mais VRL, né? Mais ER dividido por PC. Exatamente. Então, como a Renata falou, agora a liquidez corrente vai considerar até o estoque para ver se essa empresa tem capacidade de pagamento perante as dívidas que ela assumiu lá com terceiros no passivo circulante. Então, se considerando o estoque, a empresa tiver condições de pagamento, a divisão vai dar um número maior do que 1. Né? Porque se eu vender até mesmo meu estoque, todo o estoque, eu vou fazer frente às dívidas assumidas com terceiros, se tiver um valor maior ali, sim. Então a divisão vai dar um número maior que 1. Se eu tenho um estoque pequeno, e mesmo considerando o estoque, eu não conseguir fazer frente às obrigações com terceiros, o valor da divisão vai ser um número menor do que 1. Tá? Então, olhando para essa empresa comercial rumo certo, nós vamos agora olhar para o exercício, né, ano final 1. Vou somar as disponibilidades, caixa banco, aplicação de liquidez imediata. Vou somar o VRL, conta a receber, duplicatas, menos provisão para credores duvidosos, mais os estoques agora. Tá? E aqui o estoque é 52.072 no ano 1. Claro, a gente relembrando, tá, que esse valor do estoque aqui é o estoque reavaliado, né, lá na vida prática, na empresa, no cotidiano, no dia a dia. Para fazer um bom cálculo de liquidez corrente, né, a gente tem que pegar o valor atualizado, reavaliado do estoque. Tá? Aqui no exercício, né, o valor está dado e a gente não tem, né, essa informação da reavaliação. Mas na vida prática empresarial tem que ter isso. Tá? Bom, somados os valores, eu vou dividir pelo passivo circulante do ano 1, ali 52.683, e vou ver se deu um número maior ou abaixo de 1. Né? No ano 2, mesma coisa, no 2, vou pegar a disponibilidade, VRL,
mais o estoque do ano 2, aqui, ó, 70.254. E dividir pelo passivo circulante do ano 2, 82.386. No ano 3, disponibilidade do ano 3, VRL do ano 3, mais o estoque do ano 3. Nesse caso aqui, 136.516. E vou dividir pelo passivo circulante do ano 3, 118.912. Tá? Então vamos ver como é que ficou a avaliação da liquidez corrente ano a ano, tá? Como é que ficou isso e vamos ver se essa empresa, né, considerando o mesmo estoque, né, teve capacidade de pagamento. Se teve, ficou com um número de liquidez corrente acima de 1 em todos os anos, né? Se em algum ano não teve, vai ficar abaixo de 0 em algum desses anos. Né? Então vamos ver como é que ficou. Então o resultado da liquidez corrente calculado, ano 1, 1,76, ano 2, 1,58 e ano 3, 1,76. Em todos os anos ficou acima de 1, significando que a empresa, então, se ela vender tudo que ela tem no estoque, né, ela consegue fazer frente às dívidas assumidas com terceiros. Então, é um número positivo para a empresa. Né? Disponibilidade, mais VRL, mais estoque, dividido pelo passivo circulante, dá um número maior do que 1. Então, ela tem, né, capacidade financeira lá, considerando todos esses valores, para fazer frente às obrigações com terceiros lá no passivo circulante. Tá? Não esquecendo, né, que isso aí tem que considerar tudo, né? Disponibilidade, mais VRL, mais estoque. E aí, depois de fazer esse cálculo, aí sim dividir pelo passivo circulante para achar o resultado. Tá? A empresa chegou a ter uma queda ali, né, no ano 2, tá, em relação à liquidez corrente, mas ainda se manteve acima de 1, né? E no ano 3 voltou de novo, né, para o mesmo patamar que estava no primeiro ano. Mas aqui o ideal, né, é que ela esteja acima de 1 para que a empresa tenha uma boa saúde financeira. Tá? A liquidez corrente acima de 1 é bom, abaixo de 1, né, a gente chegaria à conclusão de que até mesmo com o estoque que ela tem disponível vendido, ela não teria capacidade de pagamento. Então seria uma situação bem grave. Né? A empresa, além de ter que buscar, né, financiamento, empréstimo para fazer frente às dívidas assumidas, ela tem uma perspectiva de que, né, com estoque baixo, ela vai continuar com esse problema, então ela vai ter que reverter essa situação. Né? Talvez ter que fazer uma dívida maior ainda, porque eu vou ter que fazer uma dívida para pagar as obrigações e eu tenho que fazer, né, um aporte de recurso na empresa para aumentar o estoque, para converter isso em vendas e para ter dinheiro para pagar fornecedor, pagar salário, né, manter a vitalidade da empresa. Né? Então, sempre que a liquidez corrente for abaixo de 0, é um problema bem grave para a empresa. Tá? Entendido aqui, gente? Tranquilo? Sim, entendido. Legal. A gente vê que a matemática é bem básica, né? Todos eles ali soma, subtrai, né, divide, né? Então, em termos matemáticos, é simples, né? Em termos de análise do balanço patrimonial, a gente tem que ter um cuidadinho em relação às contas, né? Achar as contas certas ali para pôr na fórmula e fazer o cálculo. Mas não é nada complexo. Em relação à interpretação do resultado, né? A gente viu aí o passo a passo dessas interpretações, né? A gente viu o que é bom, o que é ruim, né, para a empresa em termos dos números alcançados, tá? Isso vai ser importante também, né, para as avaliações, né, processos avaliativos aí de vocês e também para o próprio trabalho, né? Você tem que relacionar lá, né, do porquê que deu aquele número, tá? Muito bem, gente. Se vocês estiverem, né, tranquilos, nenhuma dúvida, a gente faz um intervalo. Um intervalinho de 15 minutos. Agora 10h25, voltamos 10h40. Tempinho para tomar um café, né? Fazer um lanche. E aí, na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Aí depois da chamada vão ter exercícios, tá? Vão ser exercícios que tratam dessa teoria também, né? Quando o valor é maior, é menor, se é bom ou ruim. Vai ter exercícios assim, vai ter exercício de cálculo, um balanço ali para fazer o cálculo da liquidez seca, liquidez corrente, por exemplo. Tá? Então, são exercícios bem diversificados, tanto teóricos quanto de cálculo. Tá? Então, 10h40 voltamos. Durante o intervalo, eu só deixo a câmera e o microfone desligado e ligo de novo na volta, tá, gente? Até daqui a pouquinho.